A nova versão, lançada no dia 3 de julho, ela traz uma novidade interessante para a ajuda da modelagem. Até então, e a gente pode conferir isso aqui, nós temos os elementos de custo do projeto, aqueles que vão compor o preço dos produtos e dos projetos. Nós temos os centros de custo do projeto, que vão administrar o valor real econômico e financeiro. E temos também agora, já tínhamos antes, os períodos que ajustam e reajustam os componentes de custo do projeto. Então nós temos os períodos, nós temos os componentes, os centros dos custos e temos os componentes de custo. Estamos falando da versão de 3 de julho. Então, vamos olhar os componentes de custo. Cost. Esse é o componente. E nós podemos ter mais um componente para mostrar a diferença que existe. Na verdade, o componente está aqui, componente. Nós temos o custo e podemos ter aqui a inflação. Inflação. Para deixar bem claro qual é o objetivo. A inflação é um componente que vai ter uma característica. A moeda é 1, mas o seu período de custo vai ser definido de uma outra maneira, o que vai dar uma característica diferente para essa composição. A propriedade desse período de ajuste é a seguinte: você tem um início de aplicação, e eu vou aplicar aqui a partir de 1º de agosto, e o término dessa aplicação vai ser no último dia de dezembro. E a unidade é 1, mas na verdade é 8,4, que é a inflação mensal média do país latino-americano chamado Argentina. 8,4. Percentual aumento. Vai ser todo mês será 8,4 maior. Enquanto isso, o nosso outro componente de custo, que é o custo, vai ter também um aumento, só que esse aumento, ele é um aumento, uma valorização pontual. Eu vou dizer que ele é 1, ele não é repetitivo, e ele é 1 a partir de 1º de setembro. Então, ele é 1,1, ele é, vou dar 20%, ele é 20% maior a partir de 1º de setembro. Ou eu posso botar que ele é 20% maior a partir de 1º de setembro. Então, nós temos dois componentes de custo. Um componente de custos que fica mais valoroso, mais caro, mais oneroso a partir de 1º de setembro, e tem um outro componente que representa um aumento incremental periódico. É um aumento que periodicamente é aumentado. E nesse caso é o valor da inflação a partir aqui 1º de agosto. E quando eu chamo os gráficos para facilitar o entendimento, eu posso colocar um diagrama do custo, inflação e do custo. Acumuladamente, eu vou ter aqui, vamos ver, rodando. Deixa eu ver se está todo mundo bem aqui. Tá. Eu vou ter em azul a inflação e em verde o custo. Vamos ver de novo a inflação. Cost components, inflação. Ele é 1 a partir de 4 de setembro, aqui 4 de julho, e ele começa a aumentar 8,4 a partir de 1º de agosto até o final. Então, todo mês ele vai ficar maior. Só que eu tenho que colocar um valor para ele, né? Deixa eu ver aqui. Atividade 1, ela tem como componente de custo o custo 100. E eu vou colocar a inflação também aqui, um outro componente, e vou dar o mesmo valor de 100 para que a gente possa comparar. Temos dois, vou calcular. Os dois são iguais. Vou mostrar aqui que os dois são iguais. Custo e inflação. Vou colocar por mês, para facilitar a visualização do gráfico. Nós temos aqui
em moeda, a mesma coisa. Quando nós montamos um centro de custo para representar o valor financeiro, o valor real dessas variações, nós temos o seguinte: componente, centro de custo. O primeiro centro de custo é centro de custo. E o outro vai ser centro de inflação. Centro de inflação. O centro de custo vai reunir como participante só o custo. Ok. E o centro de inflação vai reunir como participante somente a inflação. Já temos dois centros de custo. Eu vou pedir para colocar aqui um outro gráfico para apresentar os dois centros de custo. Diagrama, centro de custo e centro de custo inflação. Eles vão representar não os valores iguais, acumulados, sem as variações financeiras. Eles vão apresentar os valores com os cálculos atribuídos, aumentando a escala e ajustando as cores. Nós temos em cima e temos embaixo. Em cima, nós temos os centros de custo. Embaixo, nós temos os componentes de custo. Observe que os componentes são iguais em termos de valor absoluto. Mas quando a gente analisa as variações, 16, 35, ou seja, se não houvesse variação da moeda, se não houvesse um aumento de valor no mês de setembro, lembra que o valor do custo aumenta em setembro. Eu vou dar uma ênfase maior nesse componente de custo, mostrando que o custo tem a previsão de alterar seu percentual não em setembro. Vou colocar ele para outubro, para dar um destaque maior. Recalculando, o destaque fica maior aqui. Então, existe uma previsão do custo e uma previsão da inflação. Eles estão subindo em taxas diferentes. Enquanto um sobe a partir de um momento, o outro sobe a partir do período estabelecido, que nesse caso aqui foi mensal a 8,4% ao mês. É possível até agregar isso aos os dois elementos no mesmo componente de custos. Mas acredito que fica claro que ou temos um aumento de valor em um determinado momento, ou nós temos esse aumento de valor de forma repetida, recursiva, a partir de taxas que são colocadas como taxas de períodos repetitivos. Se não colocarmos mensal, colocarmos em semana, o evento fica mais evidente. Vamos ver o resultado disso nos gráficos. Há uma diferença porque a inflação fica muito maior e a perda ou o valor da moeda fica bastante diferente e é representado apenas pelos centros de custo e não pelos componentes de custo.